Eu agradeço. Eu agradeço. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, localize comigo Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1. E lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Deus, nós estamos diante da tua presença. Não há outro motivo para estarmos aqui senão a tua presença. Não há outro motivo para estarmos aqui se não for a tua glória. Pai, o desejo do nosso coração é ouvir a tua voz. Fala conosco. A nossa alma tem sede de ti, o nosso coração anseia em ouvir aquilo que vem do teu trono. Fala conosco, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. As tuas palavras são espírito, revela para nós o espírito por detrás da letra, para que possamos ser guiados à vida que só há na tua palavra, conduzidos pelo teu espírito. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, me dê alguns minutos da sua atenção. Essa palavra está queimando ao meu coração desde cedo. Eu estava hoje à tarde aqui meditando, e o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração de uma forma muito profunda. O texto que nós acabamos de ler, ele vai narrar sobre o início da trajetória, da chamada desse homem chamado Pedro. Pedro, sem dúvida alguma, é uma das figuras mais emblemáticas que compõem entre os apóstolos de Jesus. E nessa ocasião, a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta a Pedro diante de um dia frustrante. Eu queria que você me desse a sua atenção para a gente pensar. Um dia frustrante. Um dia frustrante não é uma vida frustrante. Pedro não está vivendo uma vida frustrante. Pedro teve um dia frustrante. Gabriel, como é que você sabe que Pedro não teve uma vida frustrante? Porque a fama dele não era essa. Pedro não era conhecido como um pescador que não pegava nada. Pedro não era conhecido como um pescador que ia para o mar e voltava com o barco vazio. Pedro era conhecido como um dos melhores pescadores da sua região. Essa é o legado, a história que Pedro construiu. Mas essa história que Pedro construiu nesse dia não foi assim. Se você chegar na casa de alguém, de uma costureira, ela pode não ter todos os panos que você quiser, mas vai ter algum retalho de pano. Se você chegar na casa de um pastor, ele lê uma Bíblia, mas ele vai ter no mínimo 7. E assim sucessivamente alguém do seu trabalho. Pedro aquele dia não pescou nada, mas não é porque Pedro não pescou nada naquele dia que Pedro vai voltar para casa e não vai ter o que comer. Com certeza na casa de Pedro tem peixe. Com certeza na casa de Pedro tem comida.
Porque aquele dia não define a história inteira de Pedro. Mas a história de Pedro também não dá para fazer com que um dia frustrante seja um dia alegre. Gabriel, por que esse dia então foi frustrante? Porque esse dia o mar não estava para peixe. Porque o dono do mar chegou ali. O Criador dos céus e da terra, o que fala aos peixes, chegou. Pedro pesca a noite inteira, não apanha nada. Ele chega na praia durante a manhã. Ele entra no barco, pega as redes, tira as redes e começa a lavar as redes. Lavar as redes é sinal de alguém que diz: eu estou aqui, esse dia, esse momento não vai me paralisar. Amanhã eu vou tentar de novo. Eu vou voltar para o mar de novo. Eu vou tentar mais uma vez. E enquanto Pedro está lavando as redes, quem que chega? Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus olha para o barco de Pedro que está vazio e diz: posso entrar? Jesus entra e usa o barco de Pedro como púlpito para pregar. Agora pensa comigo. O dia pode ser incomum, não é natural. Mas precisava Jesus trazer toda a atenção para o que está vazio? Toda aquela multidão está olhando fixamente para o mesmo lugar. E qual lugar? A frustração de Pedro. Jesus entra no lugar onde apresenta a frustração de Pedro e faz todo mundo olhar para ele. Imagine-nos nós que este altar, este palco hoje é o barco de Pedro. E eu estou no lugar de Jesus pregando. Todos estão olhando para onde? Inconsequentemente. Se aquela igreja foi a igreja pentecostal, no mínimo 5 comentários aconteceu. Pedro pegou nada hoje, hein? O bonzão tá dando ruim, tá quebrando, hein? Olha lá, tem nada. O barco dele cheio de espaço. Jesus pega todos os olhares e faz o quê? Para frustração. O que era desse tamanho, naturalmente, está ficando cada vez maior. Como se não bastasse o que Jesus faz, olha para Pedro e diz: olha, eu não só quero barco, faz o seguinte: pega o teu barco e coloca na água. Tira da areia e coloca, empurra o barco. Por quê? Porque eu estou pregando, não quero ficar aqui. Joga na água. O barco de Pedro estava em uma posição. Jesus colocou o barco de Pedro em outra. Qual a posição que Jesus colocou o barco de Pedro? Na água, no raso. Um barco, quando chega e está estacionado, ele fica na areia. Mas o barco, quando está na água, no raso, ele está sinalizando que ele vai sair. Jesus está pegando o barco de Pedro e está fazendo ele automaticamente fazer: tira o teu barco do lugar do estacionamento e coloca o teu barco no ponto de partida. Enquanto Jesus está pregando, Jesus está fazendo Pedro se mover e tirar o barco dele que estava estacionado e colocando de volta num ponto de partida. É por isso que quando nós ouvimos a palavra, a primeira ação que Deus faz com a gente é isso: é tirar alguns barcos que estavam estacionados e vai colocando eles no lugar de saída. Mas na mente de Pedro: hoje eu não tento mais, hoje eu não volto mais, hoje para mim não dá mais. Mas na mente de Jesus não. Gabriel, por que Pedro não tentaria aquele dia? Por que Pedro não foi aquele dia? Por que Pedro não iria aquele dia? Porque Pedro sabe o que ele está fazendo. Quem entende de mar é ele, quem entende de peixe é ele. Se tiver alguém que entende aqui, vai concordar comigo. Naturalmente, na madrugada, os peixes eles vão para o fundo procurar lugar para dormir. Quando chega o dia, eles vêm caminhando em direção ao raso. O lugar de se pescar durante o dia é no raso. O lugar de se pescar durante a noite é no... Pedro está no lugar certo na madrugada. Pedro está no lugar certo, fazendo a coisa certa e deu errado. Pedro está no lugar certo, fazendo a coisa certa e deu...
Aí Jesus pega Pedro, leva ele para o lugar errado, na hora errada, e faz ele dar certo. Porque não existe lugar errado para quem faz a coisa certa. Pedro estava fazendo tudo certo, no lugar certo, e deu errado. Por que Pedro deu errado fazendo certo no lugar certo? Porque Deus não quis. Por que não aconteceu como eu esperava, como eu imaginava? Porque Deus não quis. E aí ele pegou Pedro e disse: agora você vai para onde? Para o lugar errado, na hora errada. E vai fazer o quê? Dar certo. Deus não precisa de um lugar certo para fazer as coisas acontecerem. Deus não precisa de um lugar certo, de um momento certo para fazer as coisas acontecerem. Gabriel, por que Deus fez isso com Pedro? Para quebrar toda a expectativa que ele tinha sobre o lugar. Toda a nossa vida nós criamos expectativas. E as expectativas que nós mais criamos é em lugares e em pessoas. As expectativas que nós mais criamos são em lugares e em pessoas. Pedro está dizendo: eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu estou confiando no lugar. Eu estou confiando nesse lugar. E Deus diz: eu não preciso de um lugar certo. Gabriel, qual é a palavra para o meu coração? Simplesmente esta palavra: Jesus vai te honrar no lugar errado. No lugar aonde para você é errado, Jesus vai te fazer dar certo. Eu já vou começar a pregar. Eu estou na introdução, mas eu preciso que você me ajude a pregar. Pegue na mão dessa pessoa e seja profeta para ela. Já diga: Jesus vai te fazer dar certo nos lugares que para você é errado. Jesus vai te fazer dar certo nos lugares que para você era errado. Eu vim dizer para alguém que o plano de fuga foi cancelado nesta quarta-feira. Eu vim dizer para alguém que o plano de fuga foi cancelado nesta quarta-feira. Jesus não vai te trocar de casa, Jesus não vai te trocar de trabalho. O lugar que para você não dá para acontecer é improvável. Eu vim dizer para o teu coração: vai ser nesse mesmo lugar que a mão de Deus vai operar um grande milagre sobre a tua história. Eu vim dizer para alguém: é nesta mesma casa, é nesta mesma família, é nesta mesma rua, é nesta mesma empresa, é com esse mesmo nome, no lugar que para você não tem o que mais fazer e nem acontecer, Jesus vai fazer dar certo. Ele não precisa de um lugar certo. Ele não precisa de um lugar certo. Jesus pega, entra no barco de Pedro. Quando ele entra no barco de Pedro, o barco está vazio. Ele entra no barco de Pedro, o barco de Pedro está vazio. Eu começo a pregar e termino agora. Ele entra no barco de Pedro, o barco de Pedro está vazio. Quando Jesus sai do barco de Pedro, como é que o barco de Pedro está? Jesus entra, o barco está? Quando ele sai, o barco está? Foi Pedro que foi até Jesus ou foi Jesus que foi até Pedro? Posso pregar? Tem alguém para me ouvir? Você recebe esta palavra? Você não vai ficar triste comigo? Sabe qual é a nossa maior crise? A gente acha que nas nossas frustrações somos nós que estamos buscando Deus, quando na verdade Deus escolheu o barco de Pedro vazio. Jesus queria chamar Pedro, sim ou não? Sim ou não, gente? O que é mais fácil, chamar alguém frustrado ou próspero? Se Jesus chegar para Pedro com um barco vazio e diz: vamos embora, cara, me segue, isso aí não é vida não. Ele vai ou não vai? Cai que vou. Deu tudo errado. Era muito mais fácil Jesus chamar Pedro frustrado. Era muito mais fácil ele olhar para Pedro e dizer: teu barco está vazio, cara, vem. Só que não era Pedro que ia com Jesus. Foi Jesus que foi até Pedro. Entrou no barco de Pedro, encheu o barco de Pedro e diz: agora, larga tudo,
e me segue. Por que ele não me chamou quando o meu barco está vazio? Ele entrou no meu barco, encheu o meu barco, e agora que o meu barco está cheio, porque quando o nosso barco está vazio, quem está conosco é Deus. Porque Deus não quer ser a tua última escolha, Deus quer ser a tua prioridade. Se Jesus chama Pedro com o barco vazio, ele estava chamando alguém para sempre como um frustrado, que não tinha outra alternativa. Deus dá a Pedro outras escolhas e diz: agora eu quero que você olhe para o lado. A gente não escolhe Jesus com um barco vazio. Que isso, Gabriel? Me desculpe, não fique triste comigo não. Mas você acha mesmo que você veio aqui porque você quer Jesus? Quando está tudo dando errado na tua vida, quando as portas todas estão fechando, Jesus para você hoje foi tua última opção. E não foi você que escolheu ele, foi ele que te trouxe. Porque quando o nosso barco está vazio, ele entra no nosso barco. E ele não ligou que o teu barco estava vazio quando entrou. Ele entrou mesmo que o teu barco estava vazio e diz: eu vou encher o teu barco. E aí Jesus te pegou quando você chegou aqui, quebrado, tudo dando errado, nada acontecendo. Ele fez tudo mudar. E quando o teu barco ficou cheio, o que aconteceu? Agora ele foi. Ele entra no barco de Pedro, está vazio, mas quando ele sai está cheio. Por que quando ele sai está cheio? Porque agora Pedro precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão? Pedro está diante, Léo, da pesca maravilhosa. E Pedro está diante, Isaías capítulo 6. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Qual é o nome dele? Então calma aí. Pedro está diante do Jesus maravilhoso. E Pedro está diante do Jesus maravilhoso. E Pedro está diante da pesca. Pedro está diante do Jesus maravilhoso e da pesca. Agora qual é a decisão que eu tenho que tomar, Gabriel? Eu fico com a pesca maravilhosa, ou eu fico com o Jesus maravilhoso? Se eu ficar com a pesca maravilhosa, eu vou vender o peixe maravilhoso, eu vou ganhar um dinheiro maravilhoso, gastar o dinheiro maravilhoso, e a minha vida vai voltar para a mesma realidade de antes. Se eu ficar com a pesca maravilhosa, eu vou ter um momento maravilhoso, uma fase maravilhosa, e daqui a pouco a minha vida vai voltar a ser como era antes. Mas se eu ficar com um Jesus maravilhoso, a minha manhã vai ser maravilhosa, a minha tarde vai ser maravilhosa, a minha noite, alguém já levantou a mão, eu vou começar a pregar debaixo desta autoridade do Espírito Santo. Gabriel, se eu ficar com a pesca maravilhosa, um momento será maravilhoso, mas se eu ficar com o Jesus maravilhoso, está escrito, Salmo 23, verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria eu mal algum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Eu vim dizer para alguém, quem fica com a pesca maravilhosa, vive um momento maravilhoso, mas quem encontra com Jesus maravilhoso, não tem outro caminho, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escute isso. Ou você escolhe o Jesus maravilhoso, ou você escolhe a pesca. Pedro está diante da pesca maravilhosa. Pedro está diante do Jesus maravilhoso. Gabriel, por que Jesus não pegou Pedro frustrado? Por que Jesus encheu o barco dele? Por que Jesus deu para ele uma opção? Para que aquele momento de Pedro nunca fosse lembrado. Toda vez que Pedro olhasse para trás, dizia: como é que foi aquele momento? Poxa, foi terrível. Toda vez que Pedro lembrasse daquele dia, o que ele ia lembrar? Que pesca maravilhosa, que momento maravilhoso. Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o... Deixa eu te contar essa história. Isaías era o profeta. Uzias era parente e rei do profeta. No ano que ele morreu, o texto diz, no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor. Gabriel, o que é isso? Aquele ano poderia ser marcado por duas coisas. E qual? Toda vez que Isaías olhasse para trás e lembrasse daquele ano, o que ele lembrar? Morreu. Aí Jesus diz, no mesmo ano que morreu, eu vou me apresentar para você, Isaías. Para quê? Para que toda vez que você olhar para trás, esse teu ano não vai ser lembrado pela morte. Eu vou te dar uma experiência maior do que a tragédia que você viveu. Ah, se tiver pelo menos 2 crentes pentecostais para pegar esta palavra. Quem lembra do ano da pandemia? Aquele ano foi marcado por uma tragédia. E toda vez que a tua mente volta para aquele ano, naturalmente você só lembra da tragédia. Jesus está dizendo para Isaías, Isaías, quando você olhar para trás e o ano que teve uma grande tragédia, eu vou ter uma grande manifestação do mesmo tamanho, para que toda vez que tu for lembrar da frustração, tu vai lembrar da bondade, da graça, da misericórdia. Eu vou profetizar porque alguém levantou a mão. Isso aqui é uma profecia. Recebe se você quiser. 2024 não vai ser lembrado pela dor. 2024 não vai ser lembrado pela frustração. 2024 não vai ser lembrado pela morte. Quando você olhar para trás, vai olhar como Isaías dizendo, até morreu, até deu errado, mas neste mesmo ano Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar, a porta abriu. No ano em que morreu, eu vi o Senhor. Se prepare, Deus abrirá os teus olhos para ver o que neste ano a dor não te deixou ver. Deus te fará ver. Teu ano não será marcado pela frustração. Teu ano não vai ser marcado pela dor. Teu ano não vai ser marcado pela tragédia. Quando você olhar para trás, você vai ver o quê? O cuidado de Deus. No ano que morreu, no ano que era para ser de tragédia, o ano que era para ser de tristeza, o que eu vi? Eu vi a mão de Deus. Eu vi o cuidado de Deus sobre a minha casa. Eu vi o cuidado de Deus sobre o meu ministério. Eu vi o cuidado no dia. Gabriel, não entendi. Poderia ser qualquer outro dia, poderia ser qualquer outro momento. E vocês lembram que a gente começou falando aqui? Poderia Jesus pregar em qualquer outro dia, mas graças a Deus, no dia exato que eu me frustrei, que deu errado, foi o dia que Ele resolveu entrar no meu barco. Não entendi, Gabriel. Deus não chega atrasado, Deus não chega na hora errada, Deus não chega no momento errado. Deus chegou justamente na hora que o teu barco tinha espaço para recebê-lo, porque se o teu barco tivesse cheio, não tinha espaço para ele entrar. Se o teu barco tivesse cheio, não tinha espaço para ele pregar. Ele chegou no momento certo, em que você podia recebê-lo e que ele podia transformá-lo. Então deixa eu falar para alguém, Deus não vai chegar na hora errada, Deus vai chegar no momento certo, e na hora certa Deus vai fazer dar certo. Jesus está pregando e Pedro está lavando a rede. Pedro pegou o que queria? Sim ou não? Não. Mas ele pegou alguma coisa, não pegou? Sim ou não? O que ele pegou? Pegou ou não pegou? Gabriel, o que Pedro pegou? Sujeira. Você está lavando? É porque dá? Alguém lança a rede para pegar sujeira? Ninguém começa nada na expectativa de trazer sujeira. Você não começou um relacionamento, um casamento esperando que ia separar. Você não abriu uma empresa imaginando que ia falir. Às vezes a gente lança a rede cheio de boas expectativas, e tudo que volta é sujeira. Você lançou a rede cheia de expectativa,
Você lançou a rede para fazer dar certo, você lançou a rede para se entregar. E o que fizeram com a rede que você lançou? Sujeira. Ninguém começa nada na expectativa de pegar. Não, quem lança a rede quer peixe. E quem de nós nunca lançou a rede e fomos frustrados? Porque colhemos aquilo que não esperávamos. O que eu recebi, Gabriel? Sujeira. Você cuidou de tanta gente, ajudou tanta gente. Quando chegou a hora de puxar a rede, o que veio? Sujeira. Você ajudou tanta gente, abraçou tanta gente, cuidou de tanta gente. Quando chegou a hora de puxar a tua rede, o que veio? Sujeira. Gabriel, o que eu faço para não colher sujeira? Não sei. A única coisa que eu sei é essa: Pedro não escolheu o que pegou. Essa decisão não é nossa. Pedro lançou a rede, não foi para pegar a sujeira. Ele sujou a rede tentando viver uma colheita de peixe. A sujeira é consequência de alguém que está tentando, de alguém que está fazendo. Gabriel, mas eu não escolhi e recebi, não tem problema. Receber sujeira não é minha escolha. Agora deixar na rede é. Não foi escolha de Pedro receber sujeira, mas era escolha dele, deixar aquela sujeira ficar ali. Não foi tua escolha viver o que você viveu, passar o que você passou, mas é tua escolha continuar carregando isso dentro de você. Não foi tua escolha lançar a rede e se frustrar, se decepcionar, mas é tua escolha continuar trazendo essa decepção, essa frustração no teu coração até hoje. É a última vez que eu faço, já estou terminando. Mas pega na mão desse irmão aí, porque ele para não ficar com raiva de mim. Chacoalha ele, por favor. Chacoalha. Como um profeta, diga para ele: não foi sua escolha, mas a sua escolha é manter isso aí. Diga: sua rede não merece ficar suja. Diga: seu coração não merece ficar sujo. Diga: essa quarta-feira é quarta-feira de lavar a alma. Diga: essa quarta-feira é quarta-feira de lavar o coração. Gabriel, mas eu recebi tudo que eu não plantei, eu colhi tudo que eu não queria colher. Você não escolheu colher o que colheu, mas você escolhe manter isso na tua vida, você escolhe manter isso no teu coração. E eu vim dizer para alguém nessa noite: tu não vai sair daqui levando essa dor, tu não vai sair daqui levando essa frustração, tu não vai sair daqui levando essa rancor, tu não vai sair daqui liberando essa falta de perdão. Essa noite é noite de lavar a rede e dizer: eu não volto para casa mais um dia carregando essa dor, carregando esse trauma. Vai ficar tudo. Você pode não ter escolhido receber o que recebeu, mas você escolhe deixar com que isso fique. Você não pode deixar a sujeira continuar na tua rede. Posso dizer para alguém: amanhã é outro dia. Estou arrepiado aqui, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Amanhã é outro dia. Essa falta de perdão está prendendo o teu amanhã. Essa falta de perdão está prendendo o teu futuro. Essa sujeira está trancando para que o teu futuro esteja embaraçado, embaçado. Porque a tua rede não está pronta para tentar de novo. A tua rede não está pronta para voltar para o mar de novo. Gabriel, o que eu faço? Aproveita que Jesus está dentro do teu barco e diz: Jesus, eu preciso liberar o perdão hoje. Jesus, eu preciso liberar a minha alma hoje. Eu não aguento mais andar com essa sujeira, viver com essa sujeira aqui. Não torne-se o mal que te fizeram. Gabriel, mas é só a sujeira. Hoje, amanhã apodrece. Cada dia vai piorando. Pedro está dizendo: eu não escolhi ter essa noite. Eu não escolhi ter essa noite. Mas já que eu estou tendo, eu não vou levar ela para amanhã. Não entendi, Gabriel. Pedro está dizendo: essa frustração fica na madrugada que aconteceu.
eu não levo ela para o meu amanhã, eu não levo ela para o meu futuro, ela vai ficar aqui. Para o meu amanhã eu levo uma palavra. E qual é a palavra? Debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. Posso te falar algo de Deus para o teu coração? Não leve essa sujeira para a tua casa de novo. Não leve essa dor para a tua quinta-feira. Não leve essa dor para a tua sexta-feira. Não leve essa tua dor para o feriado. Porque Jesus está dizendo: esteja pronto para o teu amanhã. Esteja pronto para a nova oportunidade. Esteja pronto para um novo tempo. Vai doer, mas vai sarar. A água do Espírito Santo já está correndo sobre esse lugar. Ele está dizendo: eu estou aqui para limpar a tua alma, limpar o teu espírito, porque algo vai acontecer, está próximo de acontecer, mas só vai acontecer quando a tua rede estiver limpa. O tempo do sermão é o tempo da limpeza. Enquanto Pedro lava, Jesus prega. Enquanto Jesus prega, Pedro terminou de lavar. Jesus terminou de pregar. Não entendi, Gabriel. O tempo do sermão é o tempo da limpeza. E quando que um milagre começa a acontecer? Quando a limpeza termina. Os peixes já estão esperando, a ordem já foi liberada. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Estou sentindo o Espírito Santo falando no meu espírito aqui. Estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Aleluia. Eu preciso falar isso aqui para alguém. Está demorando porque você não está pronta. E enquanto não estiver limpo, o tempo novo não começa. Gabriel, o problema não está na rede, o problema não está no barco, o problema está em que você não limpou. Mas está demorando, por quê? Porque a rede não está limpa ainda. E por que Jesus está pregando? Porque a palavra dele me estimula a continuar limpando. Quantas vezes você entrou aqui e ele pregando dizia: limpa mais, limpa mais, limpa mais. E quando a rede está pronta, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, entra no mar e lança a rede de novo. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, se fosse qualquer um outro, eu não faria isso nunca na minha vida. Se fosse qualquer um outro, Jesus, eu não faria nada disso. Por quê? Porque eu entendo de mar, eu entendo de peixe, eu entendo de mar, eu entendo do que eu estou falando. Mas sobre a tua palavra lançarei. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Gabriel, o que Pedro está falando? Ele está falando: Jesus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendo de mar, eu entendo de peixe. Isso aqui é direto para o coração de alguém. E o que é, Gabriel? Estou falando para alguém que Jesus quebrou as tuas fortalezas, que Jesus te levou para a área que você dominava, para o lugar onde você era bom, e as coisas fugiram do teu controle. Na área que você dominava, no lugar que você era bom, você se viu sem estrutura, dizendo: Deus, o que eu faço agora? E Deus diz: eu estou tirando o controle da tua mão. E eu vou te ensinar, Pedro, que a partir de agora não é no teu talento, não é na tua capacidade. A partir de agora vai ser assim, debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, debaixo. E sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. E colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que ele te entregou. Erga suas mãos aos céus e canta isso, voz, voz, vai. E quem mandou largar a rede, e quem mandou você parar, e volte para o barato, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede, você pode
Levanta as mãos na altura da tua fé, na altura da tua fé. Eu vim dizer para alguém: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você está saindo daqui debaixo de uma palavra. E a palavra é essa: você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a dar certo. Aquilo que estava dando errado, aquilo que estava travado, Gabriel, Deus tirou o controle da tua mão, tirou da tua mão a força, e Ele está dizendo: confia na minha palavra. A partir de agora vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir, e quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, e a tua hora chegará. Ao tempo, erga suas mãos aos céus e profetiza isso. E quem mandou largar a rede, quem mandou, volte para o varal, e no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Suas vozes digam: e quem mandou largar a rede? Filha, eu vou te honrar. A noite já passou e a tua hora chegou. Você sente só mais 10 minutinhos? Pode sentar. Sobre a tua palavra lançarei a... Pedro lança a rede. Quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz: e uma grande quantidade de peixe. A rede quase se rompia, e o barco quase ia a pique. A rede quase rompeu, o barco quase afundou. Por que a rede quase rompeu e o barco afundou? Porque a quantidade de peixe é maior do que a capacidade da rede. A quantidade de peixe é maior do que a capacidade do barco. Então a estrutura não comporta o tamanho do milagre. Você não está aí não, você foi para a cantina. O barco não tem estrutura para suportar a quantidade de peixe. A rede não tem estrutura para suportar o tamanho da quantidade de peixe. Porque o milagre não é do tamanho da tua estrutura. Gabriel, não entendi. O que Deus está preparando para você não tem teu tamanho. O que Deus está preparando para você viver não cabe no teu endereço, não cabe no teu CPF, não cabe no teu CNPJ. A quantidade de peixe vai ser maior do que a tua estrutura. Eu vim dizer para alguém que até hoje você projetou, até hoje você imaginou o que você podia fazer, até onde você podia chegar. Só que Jesus vai te levar aonde a tua estrutura não chega. Jesus vai te levar aonde a tua estrutura não pode. Ninguém sonha além do que pode fazer. A gente sonha de acordo com a nossa capacidade. Então você imagina: eu posso fazer isso, eu posso executar, então eu vou sonhar. É por isso que a gente não consegue entender as promessas. Por que a gente não entende as promessas? Porque as promessas não têm o nosso tamanho. As promessas não cabem dentro da nossa realidade. As promessas não têm o tamanho da nossa estrutura. Jesus olha pra gente e fala que vai fazer algo que a gente não tem como viver. Por quê? Porque a promessa não tem o teu tamanho. A promessa tem o tamanho dele. Jesus está falando: Pedro, eu não estou colocando no teu barco o que você aguenta. Eu estou colocando no teu barco o que eu tenho para você. O que tu vai ver não é do teu tamanho, é do tamanho de Deus. O que Deus vai fazer é maior do que a tua estrutura. Existem promessas, ouça isso aqui, que não cabem no nosso endereço. Gabriel, que promessa não cabe no seu endereço? Essa.
Que promessa é essa, Gabriel, que não cabe no seu endereço? Não cabe no meu endereço, esse é o que eu estou vendo hoje. Essa igreja não cabe no endereço do pastor Pedro em Carangola. Estava conversando esses dias no domingo, depois do culto da manhã. Eu morava em Caxias, Baixada do Rio. E eu morava na rua que se chamava Copacabana, esquina com Ipanema. E atrás tinha o mar, um valão. Quando Jesus disse vai voar, não tinha como voar, nem bicicleta a gente tinha. Só que a promessa dele não cabia no meu endereço, não cabia na minha realidade. Ele não olhou para mim, ele olhou para ele. Porque quando Jesus nos promete algo, ele não olha para a gente. Ele não olhou que Pedro estava frustrado, ele não olhou que Pedro estava desacreditado, ele não olhou que a realidade de Pedro era melhor. Ele olhou para ele e disse: eu posso fazer o teu barco viver uma experiência que ele nunca viveu antes. Eu posso fazer a tua história viver uma experiência que você nunca viveu antes. Se tem gente ainda lavando a rede, eu respeito, mas agora já não é mais hora de lavar a rede. Agora é hora de entrar no barco e dizer: Jesus, eu estou pronto para viver a experiência. Não a que eu posso viver, mas a que o Senhor tem reservado para a minha vida. Levante as mãos, porque é uma profecia. Se prepara. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que ainda não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele creem e esperam. Luz à escuridão, meu Deus, e meu Deus é caminho no deserto. Vai ser maior do que você imagina. Vai ser melhor do que você imagina. Vai ser maior do que você imagina. Vai ser melhor do que você espera. Estou sentindo graça para profetizar isso aqui para alguém. Se prepara. Vai ter tanto, vai ser grande. O milagre não cabe na nossa capacidade, na nossa estrutura. A rede quase se rompia, o barco quase ia a pique, o barco quase afundou por causa do... Todo milagre tem um peso. Todo milagre tem um... Você está disposta? Todo milagre tem um... Qual o peso daquele milagre? Quase afundei. Quem de nós aqui, não sei se todo mundo, só eu, quase parei, quase desisti, quase rompeu, quase afundei, porque o milagre tem peso, Dan. E tem dias que a gente olha: por que tão pesado no meu barco? Por que tão difícil comigo? Se o milagre que veio aqui encheu o meu e o dele, por que eu que tenho que aguentar o tranco? Porque ele escolheu o teu barco. A gente tem que entender que o barco que foi escolhido aguenta o tranco para encher os outros. Gabriel, não entendi. Quem que apanhou? Paulo e Silas. Quem que foi chicoteado? Paulo e Silas. Quem que cantou sofrendo? Mas a Bíblia diz: enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, um terremoto aconteceu, e todas as cadeias... Não. Quem que apanhou? Eles. Quem chorou? Eles. Quem orou? Eles. Mas quem recebeu o milagre? Todo mundo. Gabriel, o que é isso? Tua história. Tem gente que está aqui chorando por causa de alguém, nem é por causa de você. Está aguentando o tranco por causa de alguém da tua casa. Está aguentando o tranco por causa de alguém da tua família. Porque Jesus escolheu você para suportar o peso do milagre. Só que eu vim dizer para alguém: você pode até chorar hoje,
Mas o milagre que vai encher aqui vai alcançar a tua casa, a tua família, teus parentes, teu trabalho. Eu vim dizer para alguém: vai começar aqui, mas não vai parar só aqui. O que Deus vai fazer vai encher o barco. Suporta a dor, o peso. Deus vai. Ele grita: vem. O texto diz, não é o Gabriel, é o texto. E colheram uma grande quantidade. Tem alguém que gosta de pescar aqui? Me responde: peixe se colhe? Peixe se colhe? O que colhe? Eu colho o que planto. Como é que Pedro colheu o peixe se ele não plantou peixe? O que Pedro plantou para colher peixe? O barco. O que Pedro plantou? O barco. Ele plantou o barco e colheu. Porque no reino eu não planto o que eu não colho o que eu plantei. Eu planto o que eu tenho e colho o que eu preciso. Você não está aí não. Foi pra cantina. Não tem nem cantina aqui, Jesus, desculpa. Vou comer pipoca. No reino eu planto o que tenho e colho o que eu preciso. Gabriel, como eu planto o que tenho e colho o que eu preciso? Tem dias que você plantou lágrimas aqui e colheu resposta na tua casa. Você plantou orações aqui e colheu livramento dentro da tua casa. Pedro está plantando o barco, mas Deus não responde a ele dando a ele 2 barcos. Deus não dá para ele o que ele tem, Deus dá para ele o que lhe falta. Gabriel, não entendi. Eu planto o que eu tenho e ele me dá o que eu preciso. Gabriel, o que eu tenho para plantar? Pedro não tinha peixe para plantar. Posso falar? Já acabei. 2 minutos, você me ouve? 2 minutos? Fica triste comigo não? Posso falar mesmo? Deus não vai pedir de você o que você não tem. Deus não pediu para Pedro peixe porque ele não tinha. Deus pediu barco para Pedro porque o barco tinha. Sabe qual é o teu problema? É que se Deus está te pedindo, você pode. Se Deus está te pedindo, você... Então se Deus está mandando você orar, para de falar que você não consegue orar. Se Ele está pedindo, você pode. Se Deus está mandando você jejuar, vai dizer, eu tenho medo, não consigo. Se Ele está pedindo, você... Deus não está te pedindo o que você não tem. Deus não pede peixe porque Pedro não tem peixe. Já que ele não tem peixe, ele diz, me dá o barco. Me dá o barco que eu te dou o peixe. Porque quando você entrega para Deus o que você tem, Ele te dá o que você não tem. Gabriel, não entendi. Está escrito, a igreja diz, mina, com pouca força guardastes o meu nome, a fé no meu nome. O que ele está dizendo? O que você tem é pouco, mas o que eu tenho é muito. Você está me dando o que você tem pouco, mas eu vou te dar o que eu tenho que é muito. Gabriel, não entendi. Tem gente que chegou aqui com pouca força, mas trouxe o que tinha. Com pouca fé, mas trouxe o que tinha. Só que fica tranquilo, tu não vai sair daqui com o que você trouxe. Tu vai deixar aqui a pouca força, a pouca fé, a frustração, e vai sair daqui levando o que ele tem. Um milagre maior do que a estrutura, uma palavra de direção. Deus não vai te dar. Ou você fica com o barco, ou você fica com o milagre. Quem nega o milagre, quem nega o barco, não colhe o peixe. Pedro plantou para colher e colheu uma grande quantidade de peixe. E colheu uma grande quantidade de peixe. Chegando na praia, Jesus olha e diz, e aí, Pedro? Pedro está maravilhado e diz, vai embora. Aí Jesus diz, chegou tua hora, Pedro. Que hora? A tua.
A minha é. O que eu faço? Você escolhe. Vai ficar com a pesca? Ou vai ficar com Jesus? Eu sei que vai ficar difícil de me ouvir aqui, mas a verdade é que confronta a gente, que é o que muda. Quantas vezes você escolheu o peixe ao invés de Jesus? E esqueceu que quem te deu o peixe foi Jesus. Só que Jesus não fica devendo nada a ninguém. Por que Jesus não fica devendo nada a ninguém? Quantas vezes Pedro colheu peixe? Que eu me lembre, pelo menos mais 3. Por que 3? Primeira multiplicação tinha peixe. Jesus multiplicou pães e, na segunda multiplicação, peixes. Jesus multiplicou pães e a terceira vez? Pedro está na praia. Jesus morreu. Pedro pesca. Nada. Jesus aparece na praia e diz: ei Pedro, tem peixe aí? Nada. Então faz o seguinte, Pedro, lança a rede na banda da direita. E colheram 163 grandes. Mas quando ele chegou na praia, já tinha um peixe na brasa. Gabriel, não entendi. Jesus lembrou para Pedro: lembra o dia que eu te chamei? Teu barco estava igual hoje, vazio. O dia que ninguém quis entrar nele, eu entrei, Pedro. Mas Deus, por que eu sou tão bom e eu não consegui fazer de novo o que eu fazia antes? Era melhor você não ter me conhecido, Pedro. Vai ficar triste comigo não? Deus não te cobra o que você não sabe. Antes de conhecer Jesus, Pedro podia ser bom. Mas depois que Jesus entra no barco dele, o barco dele não funciona mais. Sem Jesus. O talento dele não funciona mais. Gabriel, não entendi. Por que antes de você entregar a tua vida para Jesus funcionava, fazendo do teu jeito, e agora não funciona mais? Porque antes de você vir aqui, quando tu dava os teus pulos, dava o teu jeito, as coisas davam certo e agora não dá mais? Porque depois que ele entra, não tem vida mais sem ele, não tem mais alegria. Porque antes você enchia a cara e conseguia ficar alegre, agora tu enche e só fica vazio. Porque antes você fazia, acontecia e sentia bem, agora você não consegue mais sentir mais, fazendo as coisas que você fazia antes. Porque depois que ele entra, só funciona. Me desculpa, mas só vai funcionar se Jesus estiver aí dentro. Esse vazio da tua alma, esse vazio do teu coração, só Deus pode preencher. Eu queria te convidar aqui na frente, você que vem nesse culto, que quer voltar a funcionar, você que veio aqui hoje para voltar para os caminhos do Senhor, entregar a sua vida para Jesus. Gabriel, eu preciso voltar a funcionar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não abandone o barco. A primeira pessoa está vindo, a segunda pessoa está vindo, a terceira pessoa está vindo. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. A igreja se coloca de pé. Quarta. Aonde está você que quer voltar a funcionar? Vem, estou te esperando aqui, eu quero orar por você. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E Ele vai restaurar. A igreja se coloca de pé, por favor. De novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo.
novo. Onde está você que precisa voltar a entregar sua vida para Jesus, quer voltar a funcionar? Estou te esperando aqui no altar. Você não vai parar. Rompa a vergonha, rompa o medo, sai do seu lugar e vem correndo aqui na frente. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Tô te esperando aqui no altar, mas eu quero orar por você. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. Se tiver alguém do teu lado, encoraja ele, encoraja ela. Abraça ele, abraça ela. Só vai funcionar se Jesus estiver no teu bar. Só vai funcionar se Jesus entrar no teu bar. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Talvez a história da sua vida essa noite é essa, mas diga com fé. Mas todo dia o pecado vem, diga pra ele, e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações, diga com fé, e me chamam. Mas todo dia, se isso é uma verdade pra você, erga suas mãos aos céus e diga, vai. Mas eu escolho Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Talvez você está dizendo, Gabriel, eu vou aceitar Jesus aqui no meu lugar. Jesus diz assim: aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus mostrou a vergonha e o milagre na frente de todo mundo. Jesus quer mudar a tua história hoje publicamente. Eu vou orar. Deus falou contigo. Estou te esperando aqui no altar. A igreja pode estender suas mãos para cá. Está vindo mais uma alma. Tem mais gente. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. E me senti sozinho, e me tornou seu filho, e fez de mim sua morada. E eu disse, és bem-vindo. Diga com autoridade isso. E não me abandonou todas as... Diga isso bem alto pro céu ouvir, diga. E ficar feliz. Diga bem alto com fé, vai. E ficar feliz. Será que você pode encher esse lugar de adoração e declarar? E eu vaquei o mundo afora, e mais não encontrei o que tenho. Diga bem alto pro céu ouvir essa noite. Eu tenho
Pai, nós apresentamos diante de Ti essas preciosas almas, ó Espírito Santo. Almas convencidas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, trazidas pelo Senhor até este altar. E que a Tua boa obra seja completa sobre a vida deles, a regeneração, a glorificação, ó Pai, a santificação, que o Seu nome possa ser, ó Pai, a base da transformação da vida de cada uma dessas pessoas. Deus, eu sei que o Senhor as trouxe até aqui, porque o Senhor está conosco quando o nosso barco está vazio. Mas elas hoje estão decidindo ao Senhor que não é a pesca maravilhosa, mas sim o Jesus maravilhoso. A nossa vida só funciona depois que se encontramos com o Senhor, se o Senhor estiver dentro dela. Faça a Tua obra, faça o Teu querer, o Teu operar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida deles. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim. A gente quer poder cuidar de vocês. Para a gente poder cuidar de vocês, a gente precisa pelo menos pegar o nome e o telefone de vocês. Essas pessoas que estão ao lado de vocês vão acompanhar vocês ali atrás, só para pegar o nome e o telefone, para a gente poder acompanhar vocês como uma nova família. Amém? Então leva eles lá. Aplauda o Senhor mais uma vez pela vida deles. Estenda suas mãos em forma de receber. Você recebeu de Deus nessa noite, diga glória a Deus. Sexta-feira tem mais, tem vigília, não deixe de vir. Domingo tem mais, 10 horas da manhã, 19 horas, vem adorar ao Senhor, porque vai ser profético. Estenda suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Deus Espírito, seja com todos os santos que amam e aguardam a vinda do Senhor, que a igreja lavada, remida e comprada com o sangue do Cordeiro Imaculado possa dizer... Quem disse amém, vai em paz, Deus te abençoe, boas novas. Aleluia.